Madame Teia consegue ser pior do que o Morbius? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, fique ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um like, beleza? Então, bora pro vídeo. Madame Teia mostra a história da origem da personagem, interpretada por Dakota Johnson. Na trama, Cassandra Webb leva a vida comum trabalhando como paramédica em Manhattan, até que descobre que possui habilidades que prevê o futuro. Uma visão acaba levando a Cassandra até as jovens, que no futuro vão ganhar poderes. Não demora até que as quatro entendem que juntas estão destinadas a algo muito mais poderosos. Sony, pare de fazer esses filmes horríveis do universo do Homem-Aranha. Por que eu falo isso? Você pega o próprio Venom, que é interessante nos quadrinhos, cheio de camada, aterrorizante e com o objetivo de matar o Homem-Aranha. Beleza, só que nos filmes, basicamente é um personagem sem nenhuma camada, muito tosco, cheio de vergonha alheia durante o filme inteiro. Bom, isso eu nunca imaginaria vendo isso nos quadrinhos. Isso aconteceu. A gente entende pelo fator de que, se eles perderem a Sony parar de fazer filmes do universo do Homem-Aranha, todos os direitos vai para Marvel. O que isso quer dizer que isso nunca vai acontecer, porque a Sony sabe que o Homem-Aranha é muito lucrativo para eles, então eles nunca vão parar de fazer, mesmo sabendo que os filmes são horríveis. Mas eu acho que o fator principal também de eles fazerem esse universo do Homem-Aranha é pelo fator de que o Coringa lançou, né, teve uma excelente bilheteria, não teve o Batman, teve uma excelente atuação. Ele deve ter pensado, a Sony, vamos fazer o filme do Venom com uma estética diferente, talvez dê certo. Deu certo na bilheteria, mas para quem é fã, não gostou nem um pouco. E depois começou a criar outros vilões, exceto a Madame Teia, que ela é realmente uma heroína que nos quadrinhos e na animação da década de 90, que ela vai ajudar o Peter Parker, o Homem-Aranha, para ver o futuro. Basicamente isso. Mas eu acho que está na hora da Sony parar de vez. O primeiro ato desse filme é muito interessante, ele é bem envolvente. Eu até tive uma esperança que esse filme seria realmente bom. Só que infelizmente depois o segundo ato em diante, ele acaba perdendo o seu ritmo e perdendo o que ele estava se propondo no início do filme. E o mais legal é que ele tem aquele ar de premonição. Não aquele premonição que a gente conhece, cheio de violência e tudo mais, mas uma premonição de que a personagem principal ela consegue realmente ver o que vai acontecer antes de realmente acontecer de fato. Então ela consegue ajudar e prever todos os acidentes, né? Então isso é muito interessante, a forma que é utilizada e realmente a personagem faz isso nos quadrinhos também. A gente vê que não é a versão da Madame Teia que a gente conhece, os quadrinhos, que apareceu na década de 90, e sim uma Madame Teia mais nova, que é utilizada nas versões mais atuais nos quadrinhos. Então é legal. Que vilão horrível! Esse vilão que eu já vi várias vezes, um vilão genérico. Confesso que a motivação dele como vilão até que é interessante, mas o roteiro é tão péssimo e a atuação do ator é tão horrível que a motivação dele vai para algo abaixo, sabe? Eu não vou dar spoiler por qual fator que ele quer ser vilão, qual é o objetivo dele e tudo mais, eu não vou dar spoiler. Mas o fator principal é o seguinte, a ideia é interessante, mas foi jogar tudo no lixo, né? Uma pena, porque eu acho que seria interessante. Eu acho que a ideia da Marvel, falar assim, da Marvel barra Sony, né? Vamos fazer um Homem-Aranha, né? Só que em vez de um Homem-Aranha que a gente conhece, vamos fazer um Homem-Aranha vilão. E foi um desperdício total nesse caso. As personagens principais até que tem um uniforme interessante e tudo mais, mas uma pena que aparece muito pouco. Poderia aparecer muito mais, mas pouco que aparece, e quando até utiliza os poderes, infelizmente as cenas de ação utilizando o seu uniforme, aparece tudo no trailer. E não tô zoando. Tipo, por que isso acontece? Se só tem poucas cenas com uniforme, por que aparece no trailer? Caramba, tipo, poxa, beleza, mas o uniforme é bem interessante. Porém, no caso do vilão, parece que é um uniforme de cosplay, mas do cosplay mais pobre possível. Porque você vai nesses eventos de nerd e tudo mais, os uniformes são muito mais bem acabados, que parece que é um uniforme de Hollywood, de tão interessante e bem acabado. Mas esse, de um filme com milhões de dólares, podia ter um uniforme muito mais legal, muito mais palpável. Não,
é horrível, horrível. Nossa, nunca tinha visto um uniforme tão horrível de super-heróis nos cinemas. Antes desse filme lançar mundialmente e até nos Estados Unidos, a própria Dakota Johnson fez uma entrevista falando o seguinte: eu não tô esperando nem um pouco pra esse filme, eu acho que esse filme vai ser bem fraco. No lado da atriz, que é a personagem principal, ela não deveria fazer isso, porque desse jeito vai ter menos bilheterias. Porque às vezes uma pessoa vai ver essa entrevista e vai, poxa, se a própria atriz está falando que esse filme vai ser ruim, eu não vou ver esse filme. Obviamente não vou gastar dinheiro. Então foi a pior coisa que aconteceu. O ator pode fazer isso depois que o filme sair mundialmente. Por quê? Porque depois que saiu, beleza, já teve a bilheteria do cinema, acabou, aí vai pro streaming, aí outros esquemas de vendas, né? Esse filme é pior que o Morbius. Por que eu digo isso? Primeiro que o Morbius tem uma história, uma narrativa do começo e fim, até que, entre aspas, até que interessante. É lógico que aquele momento da dança é super vergonha alheia, mas se você compara entre o Morbius e Madame Teia, o Morbius tem uma excelente história e que você fica interessado para saber o que vai acontecer no final do filme. Beleza, ok, mas esse filme é tudo jogado, sabe? Aí quer ter um easter egg de tal coisa, sabe? Alguns envolvimentos, mas a história, a Madame Teia poderia ser tão interessante e foi jogada no lixo. Quando anunciaram que Madame Teia teria um filme próprio, falei, nossa, mais um filme jogar no lixo, sabe? Mais um filme que poderia ter uma ideia tão interessante e não vai. Eu acho que até o momento que a Marvel e a Sony não decidirem fazer um filme solo do Homem-Aranha, tipo Miles Morales, que tá com intenção de futuramente ter um filme solo do Miles Morales em live action, vai ter vários filmes só com vilões horríveis, até que um dia tem um filme bom de um personagem X, né? Mas até o momento, horrível. Eu posso até confessar que eu tô com uma leve curiosidade para ver o filme do Kraven. Eu tô ciente que não vai ser igual aos quadrinhos, mas me apeteceu pelo fator de ser, pelo menos, um pouco mais violento e me chamou a atenção pelo trailer. A ideia desse filme é até que interessante, só que ele é mal aproveitadas. As atrizes desse filme não têm uma boa conexão e acaba sendo um péssimo filme também, porque as atrizes tentam se esforçar, mas não tem uma boa química entre elas. Então, tipo, nem a principal, você tá vendo que ela tá tendo um bom esforço, né? Então, tipo assim, aquele filme que assim, é só pra cobrir tabela desses filmes da Sony tá fazendo agora. São horríveis, são péssimos. Se você quer ver esse filme por curiosidade, espera pra lançar no streaming, ou ver nesses sites, né? Se você entende o que eu tô querendo dizer. E é isso. Não gaste o dinheiro pra esse filme. Não é bom. Nada. E aí quando você tem um momento que vai ter a mãe, né? Que a gente sabe que é a mãe do Peter Parker, né? E tem dois momentos que poderia falar e corta. Pô, fala logo. A gente sabe que é o nome, mas eu queria que escutasse o nome, né? Mas beleza, beleza. Então o filme deixa a desejar em vários pontos, né? O ritmo é muito lento. O CGI até que é interessante, mas a história é tão rasa. A atuação é tão fraca. Tantas camadas que o CGI ser bom ou ruim, a gente até esquece, sabe? É tão irrelevante nesse ponto. Então é isso então, espero que vocês curtiram a minha crítica sobre Madame Teia. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like, beleza? Então, falou e fui!